Olá, pessoal, rapazes, moças, senhoras e senhores, todo mundo que gosta de rádio vai se deliciar hoje com um programa que muita gente vai olhar e falar, ué, eu já assisti. Não, não assistiu. Este é o segundo programa que o rapaz, que nós vamos chamar daqui a pouquinho, vai conversar com a gente, vai contar a sua história. É tão longa, é tão cheia de coisas gostosas para contar, que um programa de 1 hora só não dá. Então a gente dá um tempinho, né? O programa número 1, para quem perdeu, está no nosso canal do YouTube. Aliás, vamos facilitar, olha, quando você escrever dentro do YouTube, tem um canal chamado Luiz Fernando Malhoca. Então, você tem lá caracteres alfanuméricos que levam a entender na lista de reprodução o que cada um tem. Então, você vai encontrar um programa que tem um nome e a participação desse rapaz que eu vou chamar agora, que é o Paulinho Leite, o Paulo Leite, que volta a conversar conosco porque, infelizmente ou felizmente, não deu tempo de contar tudo. E outra coisa, eu faço questão de explorar, no bom sentido, a conversa que nós estamos tendo. Primeiro, que não é fácil falar toda hora com uma pessoa que mora em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Não é perto, não é fácil. Por mais que a gente tenha facilidades hoje para usar streaming, WhatsApp e outras coisas, não é a mesma coisa do que ter o rapaz ao vivo aí conversando com a gente. Então, Paulinho, a gente, para rememorar, você contou bastante da sua história, contou o seu começo, obviamente que não vamos repetir, porque quem quiser assistir de viva voz e presença, é só ir lá no canal, como eu falei, e assistir ao programa do Paulinho, Vozes do Brasil, a primeira parte. Hoje, na segunda parte, eu vou procurar esmiuçar um pouquinho mais da sua fase Jovem Pan. Primeiro, porque foi uma fase marcante, não que na Rádio Cidade não tenha sido, mas eu acho que eu tenho mais condição de perguntar, porque conheci de perto, porque estava ao seu lado, e descobri coisas assim, quer dizer, além da amizade, né? A gente começa a descobrir coisas no sentido de como é bom, quanto talento tem esse pessoal. E o Serginho, que é uma outra pessoa de quem a gente vai falar hoje, sempre com muita saudade, porque nos deixou prematuramente, eu vou querer saber algumas coisas do nosso querido Serginho e como é que ele era, né? Em casa, com a família, a criação dele, como é que vinha, brotava tanta coisa gostosa. Vamos voltar um pouquinho para esclarecer ao público algumas coisas que nem todo mundo sabe. Vamos começar do começo. Você já falou que assim que a Jovem Pan começou a falar, porque ela tinha uma programação gravada, e nessa programação gravada as músicas eram interessantes, o locutor importado, né, comprava-se uma fita lá, se eu não me engano, um dos locutores era o Vern Cantrell. O que eu pesquisei e descobri, o cara que falava do Beautiful Voice of Donna Summer, com um grave aqui embaixo que precisava 20 para carregar. Bom, e aí tinha o Mike Nelson, esse sim, era um sucesso natural, né? Puxava muito o comentário, a discussão, porque a moçada toda se ligava naquelas brincadeiras de sábado à noite. Mas, enfim, a Jovem Pan FM resolve se modernizar porque uma outra rádio traz um estilo novo, falado, conversado, bem mais moderno, com locutores que operam, não é preciso mais ter, você paga apenas 20%, tem que olhar e entender esse lado, né? Em vez de você pagar o salário normal de um operador, você paga só 20%, e o mesmo rapaz, ou a mesma moça, que também teve isso, começa ali a operar e tudo mais. Então, vamos falar um pouco da criação da Jovem Pan 2, o FM mais vivo de São Paulo. Começando pelo slogan, que foi seu, e você mesmo disse, outros slogans vieram depois. E aquela coisa de ir para a rua fazer promoção, eu, quando cheguei, eu peguei meio caminho andado. Não tinha carro, por mais que fosse a Jovem Pan, ela não tinha um carro dedicado. A tal viatura de promoção não existia, pelo menos até então. Então, a jogada era, quando um carro de reportagem do AM ficava de folga, ou seja, folga do operador e também do repórter que saía com ele, dava para usar.
né? E aí vem uma conversa, que nome nós vamos dar? Porque um dia é um Fiat 147, no outro dia acho que é uma Belina ou é uma Caravan, não sei. Era muito carro e aquilo não identificava, a não ser o Jovem Pan, que era o logotipo criado pelo nosso querido amigo Mário Fanucchi, que ainda era, né, naquele momento, a identificação da empresa. Ainda era, não, ainda é. Mas o que eu quero dizer é que naquele momento era isso. Né? O que unia as duas empresas, ninguém sabia o que era FM e o que não era. Não, era e aí aparece uma ideia de chamar Piruinha da Pan. Vamos partir daqui. Então, eu achava horrível no AM que o povo falava da viatura, a viatura de FM, não sei aonde. Frequência modulada. E aquilo era esquisito, porque parecia coisa de polícia, né? A viatura policial, parecia coisa da rota, daquelas coisas. Eu falava, não, isso é horrível. Eu tinha muito isso de falar um idioma um pouco menos exagerado, porque o rádio, aos poucos, estava saindo, mas não tinha saído 100% daquela era em que se falava complicado no rádio, né? Muita gente no AM gostava de usar palavras assim muito... Né? O povo chama, nos Estados Unidos, o povo chama de palavra de $20, né? Aquelas palavras mais cheias de palavra cara, né? Então, eu gostava do idioma mais coloquial, por isso que era uma das características da radicidade. E não só isso, como eu falei, comecei no jornalismo da Globo, e naquela época já a Globo estava tentando se livrar. Havia um pequeno manual que foi feito pela Alice Maria, uma grande jornalista que me ajudou muito, e ela tinha uma espécie de um manual onde falava, não fale viatura, fale não sei o quê, não fale isso, fale aquilo, não fale... Tá? Havia uma série de formas de não se falar dentro do jornalismo, que a Globo depois continuou, hoje acho até que exagerou um pouquinho, mas que também já... Hoje em dia se agride demais o português, né? Mas eu gosto do português correto, mas não preciso exagerar, né? Então, essa é a minha posição. Aí... eu falava, não, a Piruinha da Pan vai melhor, porque alguns carros eram realmente uma variante, ou uma piruinha, né, que o povo, muita gente em São Paulo, principalmente, chamava de perua, né, quando o carro era o Station Wagon, né, que era o carro, quando o pessoal falava que era a perua da DKV, a perua da Volks. Então eu falei, não, vamos fazer a piruinha, fica uma coisa simpática, fica uma coisa assim que dá uma impressão diferente e é uma marca do FM, né? Ficava sendo diferente da viatura da Jovem Pan AM. E assim foi, muitas coisas a gente batizava, tinha outros slogans que vieram depois. O FM Mais Vivo foi uma discussão que eu tive lá com o Tutinho uma vez, falei, veja, você está trazendo a gente para entrar com a Jovem Pan ao vivo, porque a grande sacada, todo mundo sabia àquela altura que a Jovem Pan era gravada, que não tinha ninguém ali fazendo a rádio. E a Rádio Cidade, a Rádio Manchete, Antena 1, já havia todas, estavam quase dentro desse esquema de rádio ao vivo, de fazer o pessoal conversando com o ouvinte e tal, e a Jovem Pan não tinha isso. Eu falava, bom, já que a gente tem todo esse potencial de jornalismo, tem o Homem do Tempo, Narciso Vernizzi, tem isso, tem aquilo, tem o pessoal do esporte, que a PAN sempre foi muito forte no esporte, tinha uma série de coisas interessantes, tem o Zusa Homem de Melo, que era o grande crítico musical, conhecedor fantástico de música, tudo isso era parte da Jovem Pan. Eu falei, não, a gente tem que aproveitar isso e fazer um FM que não só é ao vivo, como é mais vivo que os outros, porque a gente tem recursos que os outros não tem. Foi aí que veio essa ideia de chamar de UFM Mais Vivo de São Paulo, que a gente começou a apresentar a ideia antes da rádio entrar no ar com a gente, ainda no esquema gravado, nós fizemos uma chamada imensa de 1 minuto e pouco, que era uma vinheta grande que a Jovem Pan tinha, e a gente dentro foi gravando tudo o que se passava dentro da rádio. Então tinha um pedacinho do repórter do trânsito, tinha um pedacinho do noticiário, tinha um pedacinho do Homem do Tempo, tinha um pedacinho disso, daquilo, e a rádio foi criando a sua forma, um pouco de... E essa chamada chamou, né? A chamada chamou atenção para a rádio que estava chegando, criou uma certa expectativa, foi muito legal. Uma coisa que me desperta a curiosidade, não só porque eu sempre digo que eu tenho um sonoplasta frustrado aqui dentro, se ele é frustrado ou não, não sei direito, mas eu sei que ele ficou preso aqui, nunca trabalhou como tal.
nunca teve sua carteira assinada, e sempre que possível eu ia atrás daquilo que eu gostava de chamar de embelezamento sonoro. Mas em relação à Jovem Pan, talvez diferente da Rádio Cidade, que foi feito, pelo que eu pesquisei, por Tom Parma, né, pela a equipe do Tom Parma, antes dele trabalhar na Jam, etc, etc, ele e a esposa Judith tinham lá um estúdiozinho de gravação, locavam e faziam as vinhetas e tal. Como foi o começo da identidade sonora da Jovem Pan? Independente daquele rapazinho que era fã e que gravou uma vinheta e tal, mas como foi quando vocês estavam preparando o lançamento dessa emissora, como foi a preocupação com a identidade sonora? Isso eu nunca perguntei, nunca soube. Bom, a gente tinha um acervo de vinhetas que a Jovem Pan tinha feito ao longo dos anos, era uma das coisas que o Tutinha gostava de fazer. A cada ano ele comprava um pacote de vinhetas e várias outras coisas. E quando a gente chegou, a gente pesquisou todas, a gente colocou tudo. Na época se usava os cartuchos, né, com as vinhetas, a gente criou uma série nova de cartuchos, inclusive porque não havia muita identificação. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com o Carlos Townsend. O saudoso Carlos Townsend deixou muito ensinamento para a gente. E as vinhetas da Rádio Cidade, originalmente, elas tinham uma identificação no cartucho com um determinado nome, fantasia, digamos, que a gente criava. Tinha o tempo que ela era, se era uma vinheta comprida ou uma vinheta pequena, e tinha um detalhe interessante, porque a vinheta, muitas vezes, na rádio, na rádio musical, ela tem a função de juntar músicas. Às vezes, quando as músicas não batem muito bem o final de uma com o começo da outra, por algum motivo, a vinheta intercala aquilo de uma maneira agradável, além de dar uma identificação da rádio. Então, o Carlos Townsend tinha o cuidado de colocar a vinheta LR, ou MR. Então, era lenta para rápida, rápida para lenta, lenta para média. Então, mais ou menos, você tinha uma ideia de que se aquela vinheta casava com as músicas que você estava colocando, só de olhar aquilo você já tinha ideia. E a gente fez isso na Jovem Pan, a gente criou todo esse esquema e tal, se preocupou em rotular tudo, colocar tudo numa organização. Criamos o estúdio para ser operado pelo próprio locutor, que não havia isso, foi necessário algumas soldas e alguns pedaços de metal e coisas para a gente conseguir colocar as cartucheiras no lugar, colocar o toca-disco mais perto e tal. Havia uma série de coisas que a gente tinha que fazer para colocar a rádio no ar, por isso que até levou um tempinho enquanto a gente colocava tudo nos eixos, né? E foi depois, como a Jovem Pan tinha essas vinhetas muito bonitas, algumas das quais até não eram muito utilizadas e a gente passou a utilizar mais, foi criando aquele clima bonito. Você depois vai se lembrar, você que sempre gostou também muito disso, a gente começou a receber ofertas até de artistas que se dispunham a gravar alguma coisa no Brasil, que não se produzia muito. O Guilherme Arantes tinha uma vinheta que ele tinha dado de presente para a Jovem Pan, que era muito marcante, né? Era única, ele tinha gravado, sei lá, e dado para a Jovem Pan. Depois ele se dispôs, e acho que você estava nessa história, para gravar mais algumas novas vinhetas, tal. Eu me lembro que você assumiu esse lado com muita maestria. Já que a gente pode contar um pouquinho, vou aproveitar. A gente aprende, primeiro, porque não sabe, segundo, porque não sabe tudo e às vezes não sabe nada. Aí descobrem lá nos Estados Unidos um aparelho, você citou de passagem o seu Narciso Vernizzi também, de saudosíssima memória, a abertura do programa dele, sobre o boletim meteorológico, era feito com um aparelho chamado vocoder, não é? Que foi trazido ou mostrado aqui no Brasil pela primeira vez durante um show. Tinha um rapazinho que cantava cabeludo, bonito, hoje ele não tem quase nada mais em cima, e ele cantava direitinho, de repente ele tirava a boca meio do microfone e pegava um caninho, parece aquele
caninho que a gente usa para o chuveirinho no banheiro tradicional, né? E aí ele botava a boca ali e a gente não entendia o que aquilo fazia. Esse aparelho estava ligado a uma espécie de um teclado ou Não, é mais simples que isso. É bem mais simples que isso. Pedal, não é? É. Fala, pode falar. Como é que super funciona? fácil. É uma caixinha que tem um alto-falante de alta qualidade e o alto-falante vai pelo caninho. O som que vem desse alto-falante vai para o caninho. É o som da guitarra normal. Quando ele coloca na boca, ele, com o movimento da boca, ele muda o som. Não tem eletrônica nenhuma nisso, não. É só o som. Era incrível. O vocoder criava o som que você quisesse da maneira que você observava. Ele tinha outras opções, mas na música ele era usado assim, sem nada. Então, e aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a Som Livre traz ao Brasil esse aparelho vocoder para usar em suas gravações. Todo mundo sabe que é marcante, que vai lembrar fulano ou ciclano, mas de qualquer maneira é preciso ter, porque senão a empresa não se sente tão moderna. E aí o nosso querido Hélio Eduardo Costa Manso, diretor da Som Livre, oferece, fala, olha, eu estou com um aparelho novo aí, se vocês quiserem, fala, vamos fazer. E aí eu fui lá com ele na sede da Som Livre aqui em São Paulo, e aí fomos brincar um pouquinho, né? E ele, como é cantor, para quem não sabe, por esse nome pomposo que eu contei, que eu citei, ele foi o Steve McLean durante muitos anos lá atrás, temas de novela e tal. Anos 70, foi um dos grandes líderes instrumentais, porque é uma época... Grande músico, né? Grande músico também. Sim, sem dúvida. Do conjunto Sunday, da banda Sunday, de muito sucesso, que ainda hoje aparece em revivals, etc, etc. E aí ele fez o favor de gravar, assim, espontaneamente, não pediu para tocar disco nenhum, simplesmente ele falou, está aqui, está encostado, dá para fazer. E eu gosto de ouvir a rádio de vocês. Então, nós fomos lá gravar algumas coisas, e ele colocou a voz, numas e noutras vinhetas, e a gente começou a utilizar alguma coisa, um som um pouquinho diferenciado e tal, e foram feitas as marcas, né, que a Jovem Pan começou a destacar-se de outras emissoras por causa disso. Agora, voltando... E uma outra coisa rápida que você inventou na PAN e que depois na Rádio Cidade você realmente consagrou, que era o artista cantando uma palhinha da rádio em cima da música. Isso começou na Jovem Pan. Me lembro disso do Caetano Veloso e algumas outras músicas. Eu vou contar então rapidinho, já que você citou. Mas não deslanchou lá e você acabou deslanchando essa ideia na Rádio Cidade. Não só não deslanchou, como foi embotado. O que acontece, eu vou falar até porque o nosso querido Serginho Leite teve uma participação excepcional. Eu era produtor de chamadas, às vezes eu era o homem da promoção, era um pouquinho de cada coisa. Aliás, todos nós éramos coringa, todo mundo era coringa. Exatamente. E aí eu recebo uma orientação, diz, olha, eu fechei com o Manuel Poladiano a vinda do Caetano Veloso para São Paulo, e no dia tal, a tal hora, 9h30, 10 horas da manhã, você pega o Nagra, até porque os nossos gravadores eram papa fina, e fomos lá. Eu nem fui com o operador, nesse dia eu fui sozinho. Cheguei lá, me apresentei e tal, entrei, logo na entrada tinha uma moça, que é uma tiete, provavelmente, e ela falou, pera um pouquinho, Cai, o moço da rádio chegou. Poxa, obrigado. Sentei-me numa cadeira, ele falou, vamos fazer aqui que é mais fácil. E ele era uma suíte, né? Tinha o quarto dele meio desarrumado, um violão no fundo, bem perto da cortina da janela. Estou falando de Maxud Plaza, portanto, foi só atravessar a rua e ir ali para a Alameda Ribeirão Preto. E quando eu estou conversando com ele, ele falou, a gente vai fazer aquelas chamadas tradicionais, olá, eu sou Caetano Veloso, queria que você ouvisse minha nova música, olá, Caetano, a gente não usava eu estou na cidade, porque cidade lembrava a concorrência. Eu vou fazer show aqui em São Paulo, tinha esse cuidado também. É interessante contar, porque se eu estivesse na Rádio Cidade, era para falar a cidade. Se não, na concorrência você fala o nome do município em que você está.
E aí eu falo para ele assim, olha, Caetano, o gravador está ligado, tá? Não estou ligando e desligando, está gravando toda a conversa. Eu falei, Caetano, aproveita, canta um pedacinho da vinheta da Jovem Pan 2, curtinha, para... Olha, não dá, eu não sou daqui, eu moro no Rio, eu não ouço essa rádio, eu não sei nada, etc, etc. Eu falei, puxa, que chato. É simples, Jovem Pan 2, são 5 notinhas. Ele olhou e falou, nossa, como você é desafinado. E o meu lado, na cara, o meu lado ariano respondeu a ele imediatamente. Ainda bem, por isso é que eu estou sentado aqui como repórter, senão eu estaria sentado aí. Eu não devia ter feito isso, é muito desagradável, mas não dá, tem horas que você não consegue segurar, e eu também era um neófito, né, vamos dizer assim, na área da reportagem. Uma garota que estava junto com aquela que abriu a porta, percebendo que o clima poderia, né, talhar, né? Aí ela vai lá, pega o violão e bondosamente ela ficou em frente a ele e falou, olha, é assim, Caetano, e dedilhou as notas, são 5 notinhas, né? Que levam a gente a entender o Jovem Pan 2. Ele falou, faz de novo, e ela fez, e ele cantou Jovem Pan 2, de novo, Jovem Pan, e cantou. Então, terminou, eu saí correndo, falei, meu Deus do céu, pela primeira vez eu consigo que um cantor do porte de Caetano Veloso tenha uma vinheta com o nome da Jovem Pan. Aí eu chego, falo para o Serginho Leite, que está no ar por volta de 10 horas da manhã, 10h30, sei lá, 11 horas. Eu falei assim, olha o que eu consegui. Ele, com aquele ouvido maravilhoso, absoluto, falou assim, roda de novo. Eu falei, você não gostou? Ele falou, roda de novo. Ele falou, está no tom do Trem das Cores. Eu seria incapaz de descobrir tons, ou semitons, ou qualquer coisa assim. Eu não entendi, na verdade. Ele falou, quer ver? Desce, vai para o estúdio lá no 14º andar, que você citou, onde a gente fazia as produções, no qual a gente fazia as produções, e aí eu pedi para o Rogerinho passar para cartucho só o trecho. Das 3 que ele gravou, a gente escolheu uma e colocou num cartuchinho com 10, 12 segundos, coisa que vai. Nem isso. Aí o Serginho falou assim, vem cá, vamos fazer o seguinte, não vou falar nada para ninguém, eu vou meter essa música na programação, porque ela não está na lista. E aí ele coloca o Caetano Veloso, tá? Eu falei, bom, o que ele vai fazer, meu Deus do céu? No ar, sem fazer nenhum exercício. Na hora que dá aquele intervalo, que você conta 1, 2, 3, 4, um tempo. Começa a cantar. E ele colocou o Jovem Pan 2. Gente, foi de arrepiar. Sem mentira, aquilo, na hora, parece que a gente tinha descoberto uma pólvora que iria incendiar o rádio FM do mundo. Aí ele contente, eu contente. Pô, que legal, parabéns, que ouvido que você tem, é certinho, não desafinou, não subiu, é a mesma voz e tal. Toca o telefone vermelho. O telefone vermelho era um telefone interno que ligava o 14º andar ao 24º andar. Os estúdios de transmissão eram no 24º, e onde ficava a sede, vamos dizer assim, os escritórios do FM, da Jovem Pan, era 14º andar. Muito bom. Pois não, já fui atender, porque já sabia que era comigo. Para com essas ideias varzianas da difusora. Tira do ar essa... Tá bom. Tirei. Apaguei o cartucho, enfiei a viola no saco, eu fiquei com toda aquela alegria, aquela expansão que Serginho e eu tivemos naquele momento, perdão pela expressão, mas acho que todo mundo vai entender, aquele orgasmo profissional que a gente teve naquele momento, foi embora. Então tá bom. Guardei, apaguei a vinheta, guardei a matriz como outras tantas e morreu aí. Nunca mais fiz nada parecido. A não ser quando eu fui para a concorrência e aí eu falei, bom, eu tenho um trunfo. A ideia é minha, não deixaram usar, não estou copiando ninguém, pelo contrário, eu gostaria de fazer outras lá. Mas... Agora, deixa eu te contar uma coisa curiosíssima, não sei se você foi, não me lembro exatamente disso, eu sei que eu tenho algumas fotos com um montão de gente no aniversário da Jovem Pan no ginásio do Ibirapuera. Eu estava de férias, não fui.
Estava Então foi viajando. por isso. O falecido Gil Gomes, o Café com Bobagem, Eli Correia, um montão de gente que era convidado, porque somos todos amigos, né? Nós só somos concorrentes no ar, mas nos bastidores somos todos profissionais, amigos e tudo mais. E, de repente, já estava eu na Rádio Cidade e a Jovem Pan fazendo aquele aniversário. Às vezes ela fazia 2, 3 aniversários por ano, que era uma maneira legal de fazer um caixa e tal. E os artistas, os cantores, as bandas convidadas eram as mesmas de sempre. E no embalo, Lobão canta Cidade, 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 no aniversário da Jovem Pan. E a moçada toda também. Daí vem Cazuza, em seguida do Lobão, e canta Cidade também. Na terceira vez eu falei, onde é que eu enfio a minha cara? A gente estava lá num cercadinho profissional. Mas juro, lá dentro era um troféu. Cada um que cantava a vinheta na Rádio Cidade no show de 15 anos da Jovem Pan me entregava um troféu, sabe? Para o meu ego, para o meu interior, aquilo era maravilhoso. O Tutinha, pé da vida, não sabia o que fazer. Mas estava no inconsciente popular. E você imagina 20 mil pessoas ali cantando isso aí, era muito interessante. É verdade. Curioso. Bom, voltando das vinhetas para Paulo Leite. Tá. Na parte, vamos falar, esmiuçar um pouquinho. Horta da Luzia, onde nasceu, se foi lá ou foi cá, e como é que ela teve esse desenvolvimento que foi muito curioso. Isso é uma bobagem. Acontece o seguinte, eu era muito fã na época do Pasquim, né? Era um jornal humorístico que marcou época no Brasil. Era pelo Jaguar, pelo Ziraldo, e uma série de pessoas, Paulo Francis passou por lá. Era um jornalzinho semanal de humor, que era muito censurado na época do regime militar. A ditadura não gostava nem um pouco do Pasquim, tinha o Enfio, tinha uma série de pessoas que, além de, né, apesar de tudo, da inteligência toda ou provavelmente por causa da inteligência toda que havia na feitura daquele jornal, ele era sempre visado, né, pelos militares. Mas o Pasquim tinha um sujeito lá, um jornalista chamado Ivan Lessa, que por muito tempo foi depois da BBC em Londres. Ele um dia veio no Pasquim com uma história sobre o que aqui nos Estados Unidos chamam de trivia, de coisas triviais, perguntas sobre assuntos que a gente viveu, coisas do passado, bobagens que às vezes a gente lembra, outros não lembram. E aí ele fez um artigo sobre esse tipo de coisas e colocou no título uma expressão que antigamente era usada, muito antigamente, bem antes de mim, inclusive, né? Provavelmente época dos meus pais, e que ele dizia, o que você tem aí? Eu vou te dar o que a Luzia ganhou na horta. Aí você já imagina que a origem não é exatamente limpinha, né? E a história da Luzia ganhou na horta, eu e o Luiz Henrique, que também era fã das mesmas coisas, e era fã do Ivan Lessa também, a gente pensou em fazer uma brincadeira dentro da rádio, um quadro, né, dentro da Rádio Cidade ainda, mas depois nunca deu certo lá. Aí a gente relembrou isso na Jovem Pan e ali começou. Para não ficar falando uma coisa desagradável do que a Luzia ganhou na horta ou deixou de ganhar, a gente inventou então de chamar aquilo só da Horta da Luzia. E lembrando que eram coisas do passado, e a ideia era essa, era lembrar de coisas antigas, programas antigos de televisão, curiosidades que passaram, né? E aí a gente inventava isso com uma voz meio caricata, como se fosse nos tempos do rádio antigo, e a gente cada dia tinha uma novidade. Isso na Jovem Pan não foi muito, foi logo aí depois que eu fui para a Rádio Globo, e na Rádio Globo aquilo virou uma coisa diária dentro do meu programa, né? A Horta da Luzia, e começava sempre com uma bobagem qualquer, tipo os palindromos, ou palíndromos, ou sei lá como é que fala isso, que são aquelas palavras que de frente para trás e de trás para frente dá na mesma. Então a gente sempre começava o programa com alguma coisa ao contrário, né? Então você sabia que Malioca de trás para frente é águia, tal, não sei o quê.
E de vez em quando entrava um palindromo ou palíndromo, sei lá como fala, e aí o locutor ficava meio assim, você sabia que luz azul de trás para frente é luz azul? Aí, opa, pera, como é que é isso? E é bobagens assim. E aí tinha algumas curiosidades, você sabia no tempo, não sei o quê, e até virou depois para o ouvinte participar. A gente lembrava quem é que fazia o papel de não sei quem na série, não sei o quê da televisão. Então aí quem lembrava ganhava lá o seu prêmiozinho, o seu disco e tal. E Olha, virou você uma me atração que depois nunca mais apareceu em lugar nenhum, não. Foi só lá, realmente, no tempo da Rádio Globo. Aliás, falando em Rádio Globo, se você me permite, você falou agora há pouco do Caetano Veloso, eu não resisti. Eu era diretor artístico da Globo por um tempo, né? E a gente tinha um problema meio sério. Eu sou um cara muito tranquilo, você me conhece, eu não sou de ficar dando bronca, não sou de ficar tendo briga, mas chegou uma época que estava me enchendo a paciência, que o pessoal de gravadora, muitos amigos nossos, alguns que a gente tem até hoje, chegava lá, de repente, sem avisar, sem nada, e trazia um artista tal para tentar que a gente entrevistasse para divulgar o disco novo e tal, mas muitas vezes vinha sem marcar. O que é desagradável, né? Quer dizer, às vezes você não está no dia para fazer aquilo, ou não tem como colocar o artista no ar, e às vezes fica uma coisa meio desagradável, né? Então, eu já tinha posto a ordem para todo mundo e conversei com todos os divulgadores, tudo, falei, olha, veio sem avisar, não vai entrar no ar e não sei o que e tal. Mas não teve outro, sabe como é brasileiro, não ouve por aqui, sai por ali, tchau, né? Estou lá um belo dia fazendo meu horário à tarde, que eu também fazia no ar, e eu estou lá e, de repente, eu olho para o lado e vejo um divulgador trazendo o Fagner. Eu já estava, alguma coisa tinha acontecido aquele dia que eu já não estava muito feliz, e eu cheguei, o Fagner veio do meu lado, eu falei, vou ter que pôr no ar, né? Aí eu aquele dia foi, eu tenho até vergonha de contar, mas aí ele veio e eu falei, bom, estamos aqui hoje, temos um convidado. Eu falei, bom, convidado não, que a gente não convidou, mas o Fagner está aqui. Aí, ele me olhou com uma cara e não falava, ficou aquele buraco no ar, né? Ele só me olhando, querendo me matar, né? E eu ali falei, não, brincadeira, tal, dei uma disfarçada, ele acabou falando, a gente conversou um pouquinho sobre o novo disco dele e tal, mas olha, se eu vou falar, mas tem coisas que a gente faz às vezes que eu não sei o que dá na cabeça. Mas é espontaneidade. Deixa eu aproveitar para não perder a atualidade. Nós temos muita gente jovem que acompanha o nosso trabalho, notadamente os estudantes de comunicação, que gostam de fazer pesquisas sobre o rádio do passado, afinal, o rádio que tem 100 anos de vida, ele tem muita coisa para contar. História para contar. Só para atualização, para essa moçada chegar no update ou up-to-date, seja lá o que for. Por acaso, a Horta da Luzia seria o TBT de hoje? Um pouco, tem a ver. Pouco a ver. É um aqui momento no Brasil, do passado TBT... que a gente usava para o pessoal lembrar. Isso começou muito cedo na Jovem Pan. Na Rádio Cidade ainda, quando eu passei para o horário da tarde, junto com o Roma, a gente criou o Partido Nostálgico Televisivo, que era o PNT, que até hoje a gente se chama de penetista, e o PNT era assim, trazendo, havia uma campanha, a gente criou uma campanha para trazer de volta filmes de TV que a gente assistia quando era molequinho e que nunca mais passavam naquela época, tinha 3, 4 canais de televisão, não tinha muito onde passar isso. Hoje passa tudo por aí pelo cabo, né? Os pedidos foram atendidos tardiamente ali. Então a gente queria, onde é que foram parar os monstros, por exemplo? Onde foi parar a feiticeira? Não sei. Havia uma série de programas que marcaram a época, o Zorro, não sei quem. Dan Cartwright. Então, e aí a gente abria, às vezes, o telefone para o pessoal lembrar dos filmes que eles gostavam, né? O Homem da Virgínia, o Paladino do Oeste, sei lá, tinha um monte de coisas que na época não passavam mais, só lembrava quem gostava muito de televisão. Então começou com essa história. Vamos voltar para a sua carreira e falando da Globo FM, que também teve uma série de altos e baixos. Ali foi uma confusão. Ali foi legal, mas também foi um rolo. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha sido convidado, na época o César Rosa tinha ido para lá, ele era o coordenador. Não, na verdade ele estava trabalhando, o coordenador era o Edson Guerra.
Certo. E o Edson Guerra me chamou um dia para almoçar e tal. Eu fui, educadamente, ver o que que era. E ele falou, a gente está querendo montar uma coisa legal aqui, uma equipe e tal, você não quer vir? Falei, bom, quem sabe, né? Mas não estava muito, porque a Globo, naquela época, não era grande coisa, assim, em termos de audiência e tal. Falei, bom, e ficou aquilo. Falei, eu vou pensar, te dou uma resposta, a gente conversa, e ficou nisso. Aí aconteceu o incidente que a gente comentou, que eu tive uma desavençazinha tonta com o Tutinha e eu acabei, o orgulho acabou sendo maior do que o meu bom senso, e eu acabei saindo da PAN porque eu tinha esse convite, no fundo, né, sabia que eu tinha esse convite de ir para a Globo, que desempregado eu não ia ficar. Lá fui eu. Para quê, né? Aí logo que eu cheguei mudou tudo, aí o César Rosa virou coordenador, e eu fiquei lá na minha, de locutor e tal. Aí eu fiquei sabendo por vias de fofoca, de coisa que também iam tirar o César Rosa, porque eles queriam trazer do Rio de Janeiro um esquema diferente. Tá? A Globo sempre tinha essa história do Rio de Janeiro se meter, né? E na época era um dos Marinho, um dos filhos do Roberto Marinho, que estava cuidando, o Zé Roberto Marinho, eu acho. E ele que estava cuidando da rádio e tal, os irmãos passaram ele lá para cuidar da rádio. E ele veio cheio de ideias. O Boninho também era coordenador lá na época e tal. Queriam implantar um esquema que estava dando certo no Rio, mas que nunca tinha sido tentado em São Paulo. Aí eu não sei o que aconteceu, porque eu fiquei sabendo que estavam tentando puxar o tapete do César. Aí eu chamei o César e falei, César, cuidado, que tem aí uma fofoca e estão falando tal. E não deu outra. Só que o que eu não esperava é que, quando aconteceu isso, queriam que eu ficasse de coordenador. Eu estava lá, essa altura não podia estar também mudando de galho em galho todo dia, pulando para lá e para cá, e eu aceitei e fiquei. Né? Eu tentei implantar um esquema, tentei fazer uma coisa, aproveitando que a gente tinha uma equipe legal, e a coisa foi indo, a rádio estava indo razoavelmente bem, a gente criou algumas coisas. Naquela época chegou o McDonald's ao Brasil, e o pessoal do departamento comercial da Globo, que era muito ativo, muito bom, o Wagner Medeiros criou um esquema com o McDonald's de fazer um programinha no fim de semana dentro do McDonald's. As tardes de sábado, que eram mortas por McDonald's, eles falaram, por que a gente não, de repente, não leva... E eu criei um estúdiozinho portátil, que a gente tinha umas cartucheiras, microfone, não sei o quê, e a gente carregava aquela parafernália para dentro de um dos McDonald's, instalava num cantinho da lanchonete, e ali a gente fazia o estúdio McDonald's à tarde e no sábado. E começou até a pegar, tinha gente que ia pulando nos McDonald's para ver onde a gente estava aquela semana e tal, e o programa era feito ao vivo, transmitia realmente pela linha telefônica, sei lá, era um esquema que a gente tinha armado, que acabou funcionando por um tempo, era uma curiosidade. Só que alguém também no departamento comercial, que você sabe que às vezes complica a vida da gente no artístico, inventou que a Globo tinha que contratar o Serginho Leite, que estava ainda na Jovem Pan, e no auge do sucesso dele na Jovem Pan, fazendo shows e ganhando dinheiro e fazendo tudo. Eu falei, eu não sei se é boa ideia. Eu não sei nem se ele vai querer, né? E fala com ele, por ele vir conversar com a gente, não sei o quê. Eu falei, eu não sei, não. Aí falei com o Gordo, né? Ele falou, não sei, será? A coisa tá boa na Jovem Pan. Eu falei, bom, eu tô lá, eu tô falando porque eles me chamaram, querem almoçar com você não sei onde. Aí lá foi o Serginho, conversou com o povo, mas não estava 100%. Aí inventaram lá um esquema todo de promoção na TV Globo para os shows dele, e dinheiro para cá, dinheiro para lá, e tal, porque o povo queria, porque queria. Eu falei, mas ele tem contrato com a Jovem Pan, como é que vai fazer isso? Não, a gente dá um jeito, a gente tem advogado, não sei o quê. Foi um rolo. A verdade é que foi um enrosco. E aí, lá foi ele. E o Roma, o nosso Romagnoli, foi na conversa também. O Tutinha, desnecessário dizer, ficou passado, né? Quando a coisa concretizou que o Serginho foi um negócio assim do outro mundo. Eu, como irmão, como parceiro, eu adorei a ideia pelo lado artístico, de saber que eu tinha ele por lá. Mas eu sabia que não ia dar certo, e não deu outra, né? Aquilo
foi uma época muito ruim, a própria Globo fazia promoção do show dele e não era tudo aquilo, né? Não dava para comparar com o poderio da Jovem Pan de levar a gente para o teatro. Então, tudo começou a degringolar muito naquela época e eu me sentia meio culpado por não ter evitado aquilo tudo, entendeu? E não foi uma época muito agradável. Logo depois, o Rio começou a insistir que a rádio tinha que ser só sucesso, só tocar música super consagrada, e eu acabei saindo, e já nem me lembro bem para onde eu fui dali. Sinceramente, não estou nem me lembrando para onde eu fui. Tinha nascido meu filho naquela época, enquanto eu estava na Globo, eu tinha outras prioridades, comecei a ter outras prioridades na vida, e acabei largando da Globo e não me lembro muito bem para onde eu fui, não. Mas isso aí depois eu me lembro. Sei lá. Acho que foi para a Metropolitana, que tinha um convite para ser coordenador da Metropolitana. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. E aí, sei lá, não ficou marcado como uma fase boa na minha vida. Só Bom, os amigos, né? Que eu conheci muita gente legal lá e tinha uma equipe muito boa de gente começando, gente que depois ficou mais famosa, gente que até fez coisas sensacionais e que eu conheço até hoje, a maioria. bom, veja, só para fazer um pouco de ombro para você, eu também tenho um momento da minha vida, eu sempre troquei por desafios. Todas as vezes, eu costumo dizer que, além daquele sonoplasta frustrado, eu devo ter alguma. Bom, meu avô foi dono de armazém de secos e molhados, mas eu devo ter algum problema relativo a pepinos, abacaxi, sabe? Essas coisas que são difíceis de descascar. Quando aparece uma oferta dessa, eu já falo, é comigo mesmo. É o desafio, né? Desafio mesmo. E numa delas não apareceu o desafio, apareceu o dinheiro. E aí eu via um montão de gente ganhar dinheiro na emissora em que eu estava, e eu não. E eu me achava até um dos responsáveis por aquele sucesso. Uhum. Não só, mas até porque coordenando a equipe, você não faz nada sozinho mesmo, mas você tem um montão de gente, né? E tem uma ala, que é aquela que você citou há pouco, a ala comercial, que quando não está bem ela interfere, tá? Quando ela está bem ela fatura e esbanja, né? O que ela está ganhando, mas a gente não está. Então, nessa altura do campeonato, olha, eu não vou pedir. É muito desagradável para mim, até não gosto disso, de ficar pedindo aumento. Se eu não tenho, não mereço, se não me deram o valor, então eu vou para outro lugar. E fui. E foi uma das piores escolhas da minha vida, se não a pior, porque eu fui ganhar 3 vezes mais, talvez quase 4, 3 vezes e meia. Ganhei participação nos lucros, dirigi o grupo inteiro, o grupo nacional, e acabou que não deu certo, até um dia eu me insurgir e ser mandado embora. Foi a primeira vez que eu levei um pé nas costas, né? Acontece para todos. Então Naquela rádio do outro T grande, né? Mas a gente ainda fez muita coisa boa, deu tempo de criar, deu tempo Sim, de... com certeza. Foi gostoso, mas eu não posso dizer de Que todos. foi o caso, né? Para mim foi uma época difícil, aí eu me lembro, eu não me lembro bem como é que foi, mas eu acho que eu fui para, oh meu Deus, fui para a Metropolitana, que há algum tempo já estava me chamando e não sei o quê, e eu fui, mas não era uma época muito boa para mim, isso era metade, acho que era 86, e aí veio o Plano Cruzado e tal, e quem trabalhava comigo na rádio era o Alaor Coutinho, e a gente era programador musical, pessoa super talentosa também, e que me ajudava com a rádio, mas não era a época que fosse estourar aquela rádio. Aí a gente resolveu criar uma empresazinha para mexer com um negócio de computador, que estava começando muito naquela época e tal, e eu fiquei um ano praticamente fora do rádio, trabalhando junto com a Laô, com a diferença, com a vantagem que ele tinha, ele gravava muita propaganda e tal, e eu nunca fui desse ramo de entrar para fazer propaganda, locução, não era minha área, nunca foi minha praia, então era mais difícil para mim sobreviver. Quando a coisa começou a ficar difícil, eu acabei ficando numa situação bem complicada financeiramente, e aí quando foi 87 já, depois de um ano e tal, eu fui convidado para ir
para dirigir a Antena 1, para ser diretor artístico da Antena 1. Foi uma boa fase para mim, foi uma fase gostosa, em que a gente fazia uma rádio interessante, e eu gostei muito daquela época, e foi uma época que a rádio teve, eu acredito, uma boa passagem. A rádio era muito ouvida pelo pessoal de propaganda, pelo pessoal assim mais sofisticado um pouco, era uma rádio bem sofisticada, né? Eu me lembro até um dia eu estava tocando algumas músicas bem bonitas na rádio e toca o telefone, era o Tutinha, que eu nunca mais tinha falado com ele por causa da história do meu irmão, né? Aí ele, pô, mas está fazendo uma rádio bonita aí, hein? Eu não sei o que, tal, nessa base, né? Eu falei, pô, obrigado, estou tentando. Ou seja, a rádio atingiu um público bastante especial. Mas depois que começou problemas políticos, que não vêm ao caso aqui, que não diziam respeito a mim, começou a ficar uma situação desagradável, até que eu recebi um convite para ir para a Record FM, para implantar uma rádio diferente lá no FM. Fui, também não deu muito certo, eles não estavam muito interessados em investir naquilo, e eles estavam vendendo a rádio, na verdade, sem a gente saber, e acabaram vendendo a rádio, o FM, eu fiquei na minha, né? Acabei indo mais uma vez fora do rádio, meio desempregado, trabalhando muito com o Luiz Henrique Romagnoli, que a essa altura também estava independente, fazendo produções e coisas, e fiquei nisso até... não. Na verdade, quando eu saí da Record, que a coisa ficou feia, eu voltei para a Metropolitana. E aí era para dirigir a rede, para trabalhar com a rede de TV, que eles tinham ganho uma concessão de TV, mas no fim não deu certo e eu acabei ficando mesmo, foi na rádio. Foi uma boa época para mim, e a rádio nunca chegou a ser um super estouro, mas era uma boa rádio, tinha uma equipe interessante, foi lá um pessoal que era da Rádio Cidade no seu tempo, foi trabalhar lá, Celso Junte e outras pessoas assim, a Sandra Grotti e outros, que a gente fez uma rádio bem interessante naquela época. E foi aí que começou o bichinho de eu mudar para os Estados Unidos. Eu comecei muito a falar e pensar e tentar achar uma forma. Na época era muito difícil. Fosse hoje em dia, eu teria conseguido mudar para cá e continuar trabalhando no rádio, porque com toda essa facilidade hoje em dia de streaming e de internet, era fácil. Naquela época, o que havia de mais avançado era o fax, que não falava, né? Então era difícil você se comunicar, telefone custava uma fortuna, tudo era difícil naquela época. Exatamente. O facsímile, que foi apelidado depois, até para facilitar, que o americano gosta de apocupar tudo, né? Virou fax e quebrou muito galho, principalmente contrário à Embratel, que como faturamento ela tinha o 0,21. O que é que você foi? Nós temos 8 minutos de programa, a conversa mais vai... uma vez, falamos mais do que devíamos. Não, nós estamos contando histórias maravilhosas. Eu estou aqui vibrando, imagino o pessoal que está vendo a gente que não sabe dessas coisas, desses detalhes internos, né? Lavando roupa suja aqui. Isso aí também, é bom. É história. Eu quero saber o que é que você foi fazer nos Estados Unidos, por que você foi para os Estados Unidos e por que você está até hoje aí. Bom, eu cismei que tinha que vir para cá, porque eu, desde pequeno, eu falei, eu aprendi muito lendo gibi americano, lendo revistas americanas, aprendi o inglês, fui aprendendo sozinho. Eu tinha uma certa admiração pelos Estados Unidos em si, assim, nada muito profundo, eu não era tão... não conhecia tanto, mas tinha muita admiração na época, principalmente nos anos 80, pelo rádio americano, e gostava também de coisas que havia na televisão americana. Eu gostava muito desse ramo da comunicação nos Estados Unidos, que eu achava bastante interessante. E eu tinha sempre essa vontade, mas eu demorei até para conhecer os Estados Unidos. Pela primeira vez que eu vim, eu já estava na Jovem Pan, arrumou uma passagem para mim, me deu de presente uma passagem. Eu vim a primeira vez para os Estados Unidos em 1982,
E aí gostei bastante, mas como visitante só, tal. Voltei uma outra vez, quando eu ganhei numa dessas festas de gravadora que estava lançando o disco do Michael Jackson, ou dos Jacksons, na verdade, o último disco dos irmãos Jacksons, com a participação do Michael, e eu ganhei, mais uma vez, dei muita sorte, fui sorteado lá na hora da festa para um dos caras que iam aos Estados Unidos, vinham, né, no caso, assistir o show dos Jacksons com o Michael Jackson, que estava estouradaço, né? Então vim para cá, o Lélio, que a gente falou já várias vezes nos dois programas, veio junto também, foi um dos que vieram e tal, um pessoal de rádio, não só de São Paulo, como de outros lugares, a gente veio assistir na cidade, na Flórida, de Jacksonville, que nem era uma cidade tão conhecida, a gente veio ver o show dos Jacksons. E mais uma vez, eu fiquei mais uns dias, além do que... Tá, e fiquei conhecendo, e gostava bastante de vários aspectos. E aquilo foi solidificando aquela vontade de vir para cá. Quando finalmente eu estava nessa situação meio sem ter um trabalho fixo, trabalhando com o Luiz Henrique e tal, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou. Eu pensava nisso dia e noite, eu estava bem insatisfeito com o panorama do rádio no Brasil, e eu falei, eu acho que eu vou para lá. Comecei a pesquisar jeitos de vir para os Estados Unidos, porque era difícil conseguir visto, essas coisas, e acabei, graças aos meus bons relacionamentos tal, no rádio, eu consegui um visto como correspondente internacional, que a Metropolitana me facilitou, e o Luiz Henrique também, como era uma produtora, tal, os dois me deram papéis tal, que provaram que eu ia vir para cá como correspondente. E tinha várias promessas de coisas para fazer, que iam me dar dinheiro e tal. Evidentemente, assim que eu mudei para cá, para a Flórida ainda naquela época, que me instalei com família e tudo, né? Vim de mala e cuia, como se dizia antigamente, e aí eu descobri que tudo estava dando para trás, nada do que tinha sido combinado estava dando, não ia ter dinheiro nenhum. Eu tinha vendido meu apartamento em São Paulo, eu estava com aquele dinheiro que eu consegui de um jeito meio por baixo que eu trazer para os Estados Unidos, e aquilo me sustentou durante 3 anos quase. A única coisa que deu certo foi havia uma promessa na CBN na época, e o atual governador João Dória tinha uma produtora que tinha um programa na TV chamado Flórida Online. E aí ele quis fazer na rádio, na CBN, e eu passei a produzir esse programa e tal, mas era um dinheirinho, né, o salário, né? E aí não dava para viver daquilo, fui vivendo, criei um programa na televisão também, meio concorrente, chamado Flórida Direto, que passava na CNT Gazeta, junto com o meu amigo Ari Rogério Silva, que é sobrinho do Maurício de Souza, e morava já em Miami. Eu com ele conheci muitas coisas, fizemos muitas coisas interessantes, e aí ele, de repente, pegou um posto na Organização Mundial da Saúde, na verdade, na Organização Pan-Americana da Saúde, aqui em Washington, e para ser o chefe do departamento de vídeo. E aí ele me convidou para trabalhar, porque ele tinha lá uma vaga para assistente, não sei o quê. E eu vim para Washington, sem conhecer, inclusive, Washington, e fiquei aqui esse tempo todo, estou há mais de 20 e tantos anos aqui, e continuo até hoje trabalhando, não fixo mais, porque cheguei numa aposentadoria compulsória lá muito cedo, mas continuo trabalhando nisso, trabalhando primeiro na área de vídeo, fazendo alguma coisinha de rádio, tal, nessa área de comunicação, e depois, quando começou toda essa onda digital, eu me bandeei para a internet. Eu, mais uma vez, meio autodidata, aprendi a mexer muito com essa área de programação de computadores, coisas de internet, e hoje é isso que eu faço também. Além de ter uma chance agora de fazer rádio, na internet também, na web rádio, né? Faço a Rádio Web Vintage, um programinha diário ali, 1 hora, lembrando as velhinhas do Velho Milk, tocando músicas daquela época dos anos 80 e tal. Muito interessante, muito legal para mim, é um prazer estar fazendo rádio de novo, e realmente pelo prazer de fazer aquilo, né? E quem sabe, é o rádio do futuro, provavelmente, o rádio via internet, porque todo mundo no celular, sabe como é? As coisas mudaram muito, né? Sem dúvida. Paulinho, uma vez mais, como você sabe, todo bom profissional de rádio sabe que a gente tem a hora de começar e a hora de encerrar. É verdade.
Quem sabe a gente faça um terceiro programa. Algum dia, algum dia, algum dia. Mas, de qualquer maneira, vamos deixar claro para as pessoas que quiserem um correspondente internacional do quilate do Paulinho Leite, ele está disponível. Ele acabou de dizer, está aí. Claro. E é capaz até de fazer, desde que suficientemente bem pago. Remunerado, Ele tem. Faço, mas de vez em quando eu faço. A gente tem muitos amigos, você sabe como é. O pessoal chama, fala, você poderia falar da eleição aqui para mim, na minha rádio. Eu faço, né? Sem remuneração nenhuma, faço pelo gosto de fazer. Mas se alguém realmente estiver escutando aí, vendo a gente e gostar da ideia, eu estou por aqui, viu? O Luiz Fernando sabe como me achar. Qualquer coisa, você bate aqui na Publinter e a gente dá tá bom demais. Tá bom demais. Muito bom. Paulinho, mais uma vez, muito obrigado. Foram histórias sensacionais. Você me fez relembrar de bons momentos da minha carreira profissional. Já são, no meu caso, 51 anos de carreira assinada, fora os períodos de ganhar prêmio em rádio, que não está na carteira, também não vale aposentadoria, mas vale experiência de montão. Obrigado pelo seu tempo. 42 anos, mas estou chegando perto. Não, com certeza. E você tem uma boa estada aí em Washington, D.C., em companhia da sua querida e nossa amada Cíntia, que é uma pessoa maravilhosa, e que você possa aproveitar bastante esses tempos pós-pandêmicos, fazendo rádio, fazendo aquilo que você sabe. Já estou vacinado. Que bom, que bom. Que você possa fazer isso aqui para o Brasil. Obrigado mais uma vez. Maravilha. Mais uma vez, eu que agradeço, Luiz. Obrigado por tudo e a gente está à disposição aí para quando você quiser falar com a gente. Foi bom estar com você. Até mais. Tchau. Paulinho Leite foi a participação, é o segundo programa, não se enganem, vocês vão encontrar no canal do YouTube, que tem o nome do Luiz Fernando Malhoca, o Paulinho Leite, Paulo Leite, primeira parte e segunda parte. É bom acompanhar as duas, porque tem muita coisa que ele conta na segunda e que não contou na primeira, e tem coisa da primeira que não apareceu na segunda, obviamente, senão seria uma reprise. Então, a você que teve a paciência de nos ouvir, nos acompanhar, muito obrigado, foi um prazer muito grande estar de novo, e a semana que vem a gente volta com mais um episódio da série Vozes do Brasil. Até lá!